pessoal, tudo bem? O título dessa aula, Primeiro Reinado, Período Regencial e Contestações do Poder Central. Meu objetivo aqui com vocês é trazer um problema. Eu já sempre menciono que historiador gosta de problema. O que isso significa? Que a gente gosta de questões para responder por meio do estudo da história. Hoje a gente vai trazer um questionamento, uma discussão sobre a independência e sobre o início do período do Império no Brasil. Isso porque quando a gente estuda independência pela primeira vez, a gente fica um pouco com a impressão de que ia ser mais ou menos assim mesmo, que o Império Brasileiro ia começar com Dom Pedro I. Parece que foi tudo muito natural. No entanto, quanto mais a gente estuda história, a gente percebe que as sociedades humanas não são assim. Os processos dependem de disputas e há uma série de incertezas. Hoje a gente vai falar um pouco como é que essa construção do Império do Brasil, ela passou por muitas incertezas e muitos impasses. Não era lógico, por exemplo, que o Brasil ia ficar todo unido em torno da figura de Dom Pedro I. Houve muitas contestações, ou seja, muita gente indo contra a figura do imperador. Vamos ver isso mais de perto? Para começar, aqui no canto esquerdo para vocês, tem uma espécie de uma linha do tempo, só que ao invés de ela estar na horizontal, assim, ela está voltada para baixo. Então, aqui em cima estão os períodos mais antigos e aqui embaixo os períodos mais recentes. Eu destaquei com vocês dois dos períodos do Império Brasileiro. O primeiro reinado, que vai da independência até 1831, quando aconteceu a abdicação de Dom Pedro I, quando Dom Pedro I deixou de ser imperador do Brasil, e o período regencial, que foi de 1831 a 1840. Só faltou aqui o segundo reinado, que seria o outro período do Império Brasileiro que a gente não vai levar em conta na aula de hoje, por isso que não está aqui. A gente vai enfatizar, a gente vai dar destaque a esses dois momentos. Primeira coisa para trazer essa discussão das contestações do poder central é o fato de que muitas resistências surgiram à independência política do Brasil. O que eu quero dizer? Não bastou lá o grito do Ipiranga de Dom Pedro I, uma declaração para Portugal dizendo que o Brasil não era mais colônia, para que essa independência fosse consolidada. A consolidação da independência política do Brasil, ou seja, até o Brasil se tornar mesmo um país independente, dependeu de um processo. Como assim? Primeiro, algumas províncias do norte e do nordeste brasileiro não aceitaram de pronto a independência e resistiram diante do imperador, fazendo com que Dom Pedro I tivesse que mandar tropas e pressionar politicamente a região norte e nordeste do país para garantir a independência brasileira. Então houve uma espécie de um conflito, de uma guerra. Outra coisa é que Portugal só reconheceria a independência do Brasil em 1825, alguns anos depois, né? Só para você ter uma ideia, um outro país, os Estados Unidos, reconheceu a independência do Brasil antes, em 1824. Isso mostra como a independência, ou seja, a separação do Brasil de Portugal, ela foi um processo que tinha muitas incertezas. Hoje em dia a gente sabe que ele foi adiante, mas naquela época não, poderia não ter ido. Certo? Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de destacar, as resistências ao processo de separação. Depois que, nesse momento em que Dom Pedro I consegue aos poucos ir consolidando o Império Brasileiro, ele faz um outro esforço no sentido de garantir o próprio poder e a Constituição Política Brasileira. Foi a chamada Constituição de 1824. Para você que de repente não está esperto sobre isso, Constituição nada mais é do que o conjunto das leis maiores de um país. O Brasil tem uma Constituição hoje, por exemplo, a Constituição de 1988, que foi o ano que ela começou a valer. Essa aqui é precisamente a primeira Constituição brasileira, 1824, o que mostra que tem um esforço aí do imperador para fundar esse novo país. A gente vai falar um pouquinho mais de perto dessa Constituição agora, porque ela que faz o desenho do governo brasileiro da época. Primeira coisa que a Constituição de 1824 garantia, um regime monárquico. O que isso significa? A figura de um rei, no caso do Brasil, um imperador, que governaria todo o país, né? E o poder estaria na mão dele até ele morrer, passando assim para o filho, né? Assim que funcionam nas monarquias, o poder passa de pai para filho, numa sucessão. Isso foi garantido pela Constituição de 1824.
Vale a gente lembrar, por exemplo, que os outros países da América do Sul se tornaram repúblicas, diferente do caso brasileiro, tá? Então, essa afirmação do Brasil como um regime monárquico é importante. Segunda coisa, na Constituição de 1824 foi firmada a confusão, ou seja, a aliança na lei entre a Igreja Católica e o governo. Não existia Estado separado de igreja, Estado laico, como a gente chama. No período do Império, a Igreja Católica fazia parte do governo brasileiro. Inclusive, o governo brasileiro, o Império de Dom Pedro I, sustentava os padres da Igreja Católica, pagava, né, os gastos, o chamado regime do padroado. O que mostra pra gente que esse Império do Brasil nasce com uma forte marca da Igreja Católica. Além disso, a Constituição de 1824 trouxe uma solução de poder criativa e estranha ao mesmo tempo, que foi o chamado poder moderador. Naquela época no mundo estava ganhando força a noção de tripartição dos poderes, que foi inspirada em Montesquieu, um pensador iluminista. Essa tripartição dos poderes dizia que no lugar de ter um imperador que controlasse tudo, fizesse as leis, as executasse e julgasse, o poder deveria ser dividido, tá? Em executivo, que seria o cumprimento das leis, em legislativo, que significaria fazer as leis, e o judiciário, que significaria julgar se as pessoas estão cumprindo as leis. E isso o mundo inteiro estava se transformando dessa forma, em 3 poderes. No Brasil, além desses 3 poderes, existia o poder moderador, que era um 4º poder. Além desses 3 que eu falei para você, um 4º poder, que era o próprio imperador. O poder moderador era uma autorização ao imperador de modificar qualquer decisão dos outros poderes. O que eu quero que você observe? Embora houvesse uma Constituição que, em tese, né, em teoria, limitaria os poderes do imperador, com a criação do poder moderador, essa figura, Dom Pedro I, tinha muito, mas muito poder centralizado nas mãos, porque o poder moderador podia modificar quase tudo que o imperador considerava inadequado. No Império Brasileiro, segundo a Constituição de 1824, existia também o que a gente chama de voto censitário. Isso quer dizer que os deputados e os senadores, e também alguns políticos locais, eles eram eleitos pela população. Só que só uma parte da população, a população que tivesse um determinado nível de renda. Isso parece muito estranho para a gente hoje em dia, porque hoje em dia a gente acredita que todo mundo deve ter o direito ao voto. Mas nessa época não era assim que funcionava. Eles achavam que só os proprietários, proprietários de terra, as pessoas que tivessem uma condição um pouco melhor, é que teriam discernimento, teriam cabeça, vamos dizer assim, para decidir quem seriam os governantes. Esse conjunto de características, se a gente observar junto, né, ou seja, da centralização do poder na mão do imperador, na mão das elites, porque só os proprietários e quem tivesse renda que votasse, né, esse poder dado à Igreja Católica, tudo isso contribui para o que a gente chama de um caráter elitista e centralizador dessa Constituição. Ou seja, essa Constituição ela era elitista porque garantia a continuação do poder das elites, sobretudo os fazendeiros, e era centralizadora porque muitos poderes ficavam na mão do imperador. Beleza, então você já entendeu que a Constituição do Estado brasileiro, ou seja, o início da Constituição do Estado brasileiro, ele veio de cima, digamos assim, das mãos do imperador, que fez esforços para centralizar poder na mão dele. A questão é que isso gerou muitos problemas para Dom Pedro I. Um deles foi a Confederação do Equador. A Confederação do Equador foi quando 3 províncias do Nordeste, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte, tentaram se separar do Brasil para fazer uma nova república, adotando a Constituição da Colômbia, que era uma Constituição republicana, inspirada em Simão Bolívar. Por que isso mostra uma relação com a questão da centralização? Porque o principal motivo que gerou essa revolta, que queria a separação do Brasil, é que essas províncias lá do Nordeste queriam um regime que fosse mais descentralizado, que dependesse menos do imperador Dom Pedro I. Mas esse não foi o único problema que Dom Pedro I teve, uma revolta dessa gravidade. Dom Pedro I também entrou numa guerra
lá no sul do Brasil, onde hoje é Uruguai, estaria aqui ao sul do Rio Grande do Sul, chamava-se de província cisplatina. Essa província cisplatina, durante o primeiro reinado, se separou do Brasil e se tornou Uruguai. Isso foi uma guerra bastante sangrenta e que gerou muitos gastos para o imperador. Uma derrota no currículo, vamos dizer assim, uma derrota para o imperador já foi muito ruim. A popularidade de Dom Pedro I, que era alta no início, porque ele tinha feito a independência, estava aos poucos caindo. Essa situação piorou muito por conta dessa discussão se o poder devia ser centralizado ou descentralizado, mas também pela crise financeira. Só para você ter uma ideia, o principal banco brasileiro dessa época, que era o Banco do Brasil, ele faliu depois da Guerra da Cisplatina. Resultado, Dom Pedro I começa a ser pressionado pelas elites e pelos grupos populares. Com isso, em 1831, pressionado internamente e também com uma pressão externa, porque seu pai, Dom João VI, tinha morrido lá em Portugal, Dom Pedro I abre mão do trono brasileiro, abdica ao trono brasileiro para ser rei de Portugal. Ele deixa de ser Dom Pedro I no Brasil e vai ser Dom Pedro IV, lá para os portugueses. Depois da abdicação de Dom Pedro I, depois que Dom Pedro I deixa de ser rei do Império Brasileiro, inicia o chamado período regencial, que é uma época que o Brasil foi governado por regentes, por políticos de forma temporária, porque o herdeiro do imperador era uma criança. A principal marca do período regencial, segundo os historiadores, são revoltas nas províncias. Por quê? Pela mesma discussão com relação à centralização e descentralização. Só que agora não tinha a figura de um imperador, eram regentes. Então, sustentar que o poder devia ser centralizado era muito mais difícil. Com isso, durante esse período, surgiram várias revoltas no Brasil. Minha intenção aqui não é que você decore esse nome e essas datas. É só você perceber que em vários locais, como a gente vai ver, existe um panorama de contestações desse poder do Império. Vamos junto? Aconteceu, por exemplo, no estado do Pará, a cabanagem, foi uma revolta bastante popular, no Piauí e no Maranhão, a balaiada, no estado da Bahia, uma revolta de escravos muçulmanos. Olha que interessante, eles combinaram a revolta contra a escravidão e contra a opressão na Bahia por meio de um alfabeto ligado ao Islã. Olha que interessante. Na Bahia aconteceu também a Sabinada e lá no Rio Grande do Sul a chamada Revolta Farroupilha, que tinha a ver com insatisfações das elites com relação ao preço do charque, a taxa que o governo brasileiro colocava sobre a carne seca, que era um produto muito importante nessa província. Qual foi o meu objetivo da aula de hoje? Que você percebesse, ao estudar o início do Império Brasileiro, que o governo do Brasil ele não estava dado, não estava escrito nas estrelas. Ele foi uma construção que foi feita, no caso brasileiro, com a marca da elite. As revoltas que tiveram caráter popular, elas foram violentamente massacradas. Foi por meio desses instrumentos políticos que criou Dom Pedro I e depois se utilizaram os regentes, além da violência e da repressão às revoltas, é que o Estado brasileiro, o governo desse país que estava recém-independente, ele se afirma. Isso vale a pena para a gente perceber como as coisas em história, elas não se explicam, às vezes, de uma forma tão simples. A gente tende a achar que o Império ele estava garantido e não é bem assim. Espero que eu tenha ajudado vocês no estudo. Até uma próxima!